coincidência, o jogo é dia 13, e se o Corinthians não perder do São Paulo, vai ser o 13º, com o Corinthians completa 13 jogos sem perder do São Paulo na Neoquímica Arena, e eu fiz questão de colocar e de fazer uma semana dedicada ao tabu, porque eu acho que ele é importante a gente falar, porque ontem o Cantilho deu uma coletiva e eu fiz a pergunta para ele, se ele é um colombiano, chegou esse ano, nem sabe direito da história do estádio, do Majestoso, e eu mandei para ele, né, perguntando se eles sabiam de que existe um tabu, que a torcida do Corinthians vai ligar muito para isso, vai querer saber muito se o time vai se comportar para não perder essa invencibilidade. E eu gostei muito da resposta dele, diz que todos sabem disso, que têm noção da importância e do que isso significa para o torcedor do Corinthians, tentar manter esse tabu. E eu, de verdade, assim, eu achava que a resposta dele ia ser mais numa linha... a gente sabe da importância do clássico, os clássicos são importantes, mas não, ele sabia claramente de que há um tabu contra o São Paulo, que a torcida vai se importar muito se perder esse jogo pela quebra do tabu, não só pela situação no Campeonato Brasileiro. E eu de verdade gostei muito do que ele disse, sabe, assim, de saber que ele estava ciente, porque se ele é um colombiano que chegou este ano e sabe e tem essa consciência, acho que os demais vão ter também, principalmente os caras que são bem identificados com o Corinthians, sabem dessa importância aí de chegar aos 13 jogos de invencibilidade. Eu acho que falei isso para vocês, eu acho que é o clássico, o Corinthians corre mais o risco de derrota, principalmente por não ter a torcida no estádio. O Corinthians sempre teve um ambiente muito forte, e no Majestoso ainda mais. O Corinthians várias vezes atropelou o São Paulo lá dentro, ou ganhou de virada, foi ganhando de tudo que é jeito, porque a torcida sempre ajudou, a torcida sempre empurrou, e de verdade eu acho que essa falta de ambiente é muito ruim e vai fazer muita falta para o Corinthians. Já fez falta para o Palmeiras, que perdeu a primeira vez também para o São Paulo no Allianz Parque, e agora de novo o São Paulo vai tentar quebrar esse tabu diante do Corinthians. São Paulo, aliás, que joga hoje, hein, galera? São Paulo joga hoje com o Botafogo, tem 10 jogadores pendurados, 10 pendurados, é bastante gente, depois eu trago para vocês aqui. O André Espíndola até fala, a torcida é a força do clube, é bem isso daí, André. Assim, para vocês terem uma noção, por que na minha cabeça isso daí está fazendo um impacto muito grande? O Corinthians, se tiver um jogador nota 5,5, por que o Romero virava o bicho que ele virava em clássicos? Porque o Romero era um cara tão identificado já com o Corinthians que ele entendia o que era um clássico, ele entendia a importância daquele jogo. E quando ele estava ali, pelo lado do campo principalmente, com aqueles 10, 15 mil torcedores já que estão só na leste ali, ou a 8 metros dele, ele virava uma loucura. O que o Romero fazia, se desdobrando, se matando em campo, porque o Romero, ele entendia o tamanho do clássico para o torcedor do Corinthians. E caras assim a gente tem que dar muito valor, cara que entende o que é um clássico, entendeu? Clássico a gente não deve cobrar vitórias maravilhosas, clássico a gente tem que cobrar do time vitórias, independentemente de como ela acontece. E eu acho que o torcedor do Corinthians, nesse sentido, vai fazer muita falta diante do São Paulo, entendeu? Muita falta mesmo, porque esse ambiente ele é muito importante, porque então você pega jogadores, eu vou dar um exemplo, jogadores, vamos dizer que o Mancini opte aí pelo Léo Natel ou pelo Jonathan Cafu, jogadores nota 5, 5,5. Quando você tá ali com aquele ambiente, com a mais de 40 mil pessoas te empurrando, esse cara, ele vira 6,5. Às vezes 7 no jogo. O que é muito já, é uma melhora significativa do cara. E o adversário, que pode ter um jogo ali, eu vou dar um outro exemplo, aí você pega ali o Diego Costa, o zagueiro do São Paulo, que é nota 6,5. Com aquele ambiente todo, empurrando, transformando aquilo, cada decisão do árbitro, cobrando, empurrando o time, aquele cara vira nota 5,5. Porque ele sente ali.
Ele sente o ambiente, ele sente que ali virou um lugar hostil para ele trabalhar. Ele não vai ter a cabeça, o psicológico tão tranquilo para ele jogar. Então, o seu 5,5, 6 vira 6,5, 7. E o seu adversário 6,5 vira 5,5. Então, por isso que os times mandantes com a torcida sempre tem muito mais vitórias do que os visitantes. É básico isso, entendeu? Então, acho que nesse sentido, a torcida do Corinthians vai fazer muita falta no primeiro majestoso sem ela. Muita falta mesmo. Deixa um like, hein, galera, por favor.